Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 977. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos da quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, opa, que tá dia animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e ainda tarifado. Menos tarifas do que há alguns dias, mas ainda tarifado. Negociações são necessárias para que algumas tarifas ainda sejam removidas do professor Tanguy Bagdadi. Temos também Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 977. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as super boas-vindas, né? A todo mundo que está acompanhando a gente. Aliás, fazer de novo aquele pedido, né, Daniel? Dá uma conferida se você já está inscrito no canal do Petit Jornal no YouTube. Temos o canal de cortes também. O link está na descrição desse episódio. Você ajuda muito a gente se você se inscrever nesses canais. E no podcast, qualquer aplicativo que seja, dá as 5 estrelinhas, vê se está seguindo a gente também. Porque às vezes o algoritmo apresenta para você o episódio, mesmo que você não esteja seguindo. Seguir para a gente faz muita diferença. Daniel Souza, vamos começar o nosso episódio de hoje falando sobre África, né? A gente falou sobre a Nigéria ontem, você mesmo falou sobre a Guiné-Bissau e aparentemente tivemos modificações na situação da Guiné-Bissau. Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, Tanguy, o pior acabou acontecendo na Guiné-Bissau. Após tiroteios ouvidos na capital, Bissau, por volta do 12h40, horário local de hoje, nós tivemos militares da Guiné-Bissau tomando o poder no país. Numa declaração transmitida pela televisão pública de Guiné-Bissau, o Comando Militar para a Restauração da Ordem Constitucional anunciou que assumiu a plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. A declaração foi lida pelo general Denis Chama na televisão pública, como eu me referenciei há pouco. O motivo alegado foi a descoberta de um plano em curso para desestabilizar o país, o que é algo bastante vago, né? Com a suposta participação de políticos nacionais e estrangeiros e de um conhecido barão da droga. Foi esse o teor da declaração dos militares da Guiné. Também foi relatada uma tentativa de manipulação de resultados eleitorais e a existência de um depósito de armamentos de guerra detectado por serviços de informação do país. Algumas medidas foram decretadas, como, por exemplo, a destituição imediata do presidente da República, o encerramento de todas as instituições da República até nova ordem, a suspensão do processo eleitoral em curso. Nós falamos sobre isso no Petit Jornal ontem. Houve eleições no último domingo. Havia expectativa de que amanhã, quinta-feira, seriam divulgados ali os resultados desse pleito eleitoral. Havia muita tensão na Guiné-Bissau em relação ao resultado, um país eleitoralmente rachado, claramente, mas os militares do país resolveram suspender o processo eleitoral. Além disso, nós tivemos o fechamento de fronteiras terrestres, marítimas e do espaço aéreo nacional. Também foi instaurado um toque de recolher entre 19 horas e 6 da manhã e a suspensão das atividades de todos os órgãos de comunicação social. As medidas vão permanecer até que a situação seja convenientemente esclarecida e seja garantido o retorno à normalidade constitucional. O alto comando fez um apelo para que a população permaneça calma e também acabou definindo as ações como uma resposta a uma emergência nacional. Em entrevista à TV France 24, o Dempaló, o atual presidente do país, confirmou que havia sido afastado do poder por uma junta militar. Fernando Dias, o outro candidato, o candidato oposicionista, também
acabou sendo detido. O ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, que apoiava a candidatura de Fernando Dias, ao qual inclusive a gente fez referência no episódio de ontem, também foi detido. Então a gente está falando de uma situação onde, na dúvida, os militares prenderam todo mundo. Basicamente todo mundo que tinha algum poder e tinha capacidade de influenciar a vida política do país. E o ex-premier, inclusive Domingos Simões, apoiador de Fernando Dias, negou, inclusive, que tivesse qualquer envolvimento desde o início com esse golpe militar. Os habitantes, né, da Guiné-Bissau foram às urnas no último domingo, dia 23 de novembro, e as missões de observação eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e da União Africana pediram respeito no dia de hoje pela vontade dos eleitores, bem como pelos princípios democráticos, e isso é algo que gera muita tensão. As autoridades portuguesas também se pronunciaram, pedindo realmente o restabelecimento da ordem democrática no país. Lembrando sempre, a Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa, membro da comunidade dos países de língua portuguesa, um país irmão do Brasil, e que agora está enfrentando mais um golpe de Estado, e um golpe de Estado nos moldes clássicos. Os militares vão, derrubam o presidente, suspendem as eleições e, na prática, instauram ali, por motivos absolutamente subjetivos, a necessidade de um governo forte para restabelecer a normalidade constitucional, seja lá o que isso significa. Tudo indicava, segundo os observadores internacionais, que as eleições de domingo transcorreram com tranquilidade, havia muita ansiedade, os dois lados proclamando vitória, mas até certo ponto isso é parte do jogo, né? Havia muita tensão, nós chegamos a destacar isso no episódio do Petit Jornal de ontem. Vamos acompanhar o que acontece, lembrando que a Guiné-Bissau ela tem ao norte o Senegal e ao sul a Guiné-Conakry, né? São dois países ali vizinhos da Guiné-Bissau naquela região do continente africano. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre algo que a gente já vinha levantando aqui há alguns dias e que uma série de fontes hoje confirmaram. O plano de paz apresentado pelos Estados Unidos para tentar resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia, que parecia ser um plano russo, é um plano russo. Ah, mentira, não pode ser. Você jura mesmo? Ah, meu Deus. Daniel, 3 fontes vieram não se identificaram, né? Mas normalmente isso indica que é isso mesmo, tá? Mas 3 fontes confirmaram que o plano apresentado por Donald Trump, aquele plano de 28 pontos, foi parcialmente, mas quase todo, baseado num documento informal escrito por Moscou. Então, a Rússia basicamente fez ali, olha, a pergunta era, o que você quer para encerrar a guerra? A Rússia falou, você quer saber? Pois muito bem, fez lá os seus pontos todos, mandou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pegaram esse documento, mudaram um termo ou outro e tal, e apresentaram como plano seu. Claro que a Rússia não vai exatamente reclamar de plágio, porque, claro, beneficia a Rússia, mas é praticamente você pegar um documento informal da Rússia e ceder para os Estados Unidos e colocar ali como, né, pegar esse documento informal da Rússia e transformá-lo num documento dos Estados Unidos. A gente vem tendo ao longo dos últimos dias, inclusive, Daniel, uma revolta muito grande por parte de congressistas republicanos, tá, do partido do presidente, que estão dizendo que, olha, vocês pegaram um plano que é claramente russo e estão obrigando a Ucrânia, que é a nossa aliada, a gente pode ter críticas e tal, mas é a nossa aliada, a aceitar um avanço gigantesco que a Rússia vai poder ter. Inclusive, você tem parlamentares republicanos dizendo, por exemplo, que não dá para confiar no Steve Witkoff, que é o representante, o enviado do Trump para essa região. Aliás, o Witkoff tem sido meio que um coringa do Trump para várias negociações ao redor do mundo, inclusive para o Oriente Médio, mas o que os congressistas republicanos dizem é que o Witkoff, ele claramente é pró-Rússia, ele claramente favorece a Rússia e, portanto, a gente tem meio que uma confirmação, Daniel, de que, de fato, é um documento que foi formulado pela Rússia. Aliás, alguns congressistas americanos, Daniel, chegaram a dizer que o Marco Rubio, isso foi dito em off, né,
que o Marco Rubio teria dito para eles que, olha, isso aqui, esse documento que está sendo formulado aí, que está circulando por aí, é praticamente uma lista de desejo da Rússia. Isso não é o plano oficial. O problema é que depois o plano oficial vazou e era aquele plano mesmo. E agora o próprio Marco Rubio está dizendo que nunca disse isso e tal, e está de fato comprando o plano que foi apresentado pelos Estados Unidos. Aliás, recentemente, Daniel, a gente chegou a dizer aqui que o plano ele teria sido levado para o Steve Witkoff, né, de novo, enviado dos Estados Unidos para essa negociação, por um russo chamado Kirill Dmitriev. Eu cheguei a fazer aqui, Daniel, um mini perfil do Dmitriev, é um russo, aliás, nascido em Kiev durante o período da União Soviética, que tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos, é um tuiteiro de marca maior, vive ali nas redes sociais, ama Donald Trump, ama Elon Musk, né? Um cara que se identifica muito com os Estados Unidos, tem um grande conhecimento, aliás, sobre os Estados Unidos e sobre a própria Ucrânia, e que, de fato, teria sido nesse encontro entre o Steve Witkoff e o Kirill Dmitriev, que aconteceu no final de outubro em Miami, que esse plano ele teria sido adaptado, né? Você pega ali o plano russo, coloca ali em palavras. E aí tem mais uma informação no dia de hoje, que é que quem teria participado desse encontro também seria ninguém menos que o Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump. Foi um cara que teve uma participação bastante importante na política externa do Trump no seu primeiro governo. Tá meio sumido, né? Nesse segundo mandato agora do Trump, ele não tem um papel formal, mas continua agindo ali nos bastidores. Mas aparentemente esses três, Steve Witkoff, Kirill Dmitriev e Jared Kushner, seriam os três que teriam pego esse plano e meio que dado uma traduzida ali e tal. Ainda tem uma dúvida, Daniel, sobre se os 28 pontos continuam de fato 28. A gente teve uma série de conversas entre os Estados Unidos, países europeus e a Ucrânia, e aparentemente dos 28 pontos, 9 foram removidos. Quais foram removidos? Não sabemos. Não temos informação, não dá para saber ainda o que mudou, o que não mudou. A transparência não está sendo exatamente o forte. O fato é que os Estados Unidos estão com representantes negociando tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Então, o Witkoff está negociando diretamente com a Rússia, né? Aparentemente está em Moscou e está lá em contato direto com o próprio Vladimir Putin, enquanto Dan Driscoll, que é o secretário para o Exército americano, está em negociações com a delegação ucraniana. E que essas negociações todas elas confluiriam para mais uma série de conversas que aconteceria em Abu Dhabi. Não está claro se já estão acontecendo, se vão acontecer. Mais uma vez, a transparência não tem sido o forte, mas o fato é que nós temos agora uma confirmação. Eu fico imaginando a situação ucraniana, vendo essas informações sendo divulgadas dessa forma, né? De fato, os seus inimigos que invadiram o seu território foram os que formularam o plano de paz que os Estados Unidos, aliados da Ucrânia, estão pedindo para ela, Ucrânia, aceitar de maneira meio acrítica. Vamos ver onde é que isso vai dar, Daniel. Mas o fato é que a pressão internacional sobre o governo Trump cresceu, naturalmente com essa informação, e dentro dos Estados Unidos também. Afinal de contas, os congressistas, inclusive congressistas republicanos, não estão nada satisfeitos de imaginar que um plano russo está sendo encampado como se fosse um plano dos Estados Unidos, Daniel. Tanguy, a ministra das Finanças do Reino Unido, a Rachel Reeves, apresentou um orçamento com um aumento de impostos de 26 bilhões de libras, o que seria aí o equivalente a aproximadamente 35 bilhões de dólares para o ano de 2026. Com isso, a carga tributária britânica deve seguir aumentando ao longo dos próximos anos, até alcançar 38% do PIB em 2030, o que seria a carga tributária mais alta do Reino Unido desde 1945. Segundo ela, o objetivo dessa alteração na estrutura tributária é reduzir o endividamento público do Reino Unido, que tem crescido de forma sistemática, proteger e fortalecer o NHS, além, claro, de realizar uma reforma no sistema tributário, combater a inflação e o custo de vida e, dessa maneira, reorganizar o que ela considera uma bomba fiscal que teria sido herdada dos governos conservadores que controlaram o governo britânico durante sucessivos mandatos. Reeves desistiu de elevar a alíquota básica do imposto de renda, mantendo a promessa de campanha do Starmer, e, mesmo assim, nós teremos os trabalhadores sendo impactados, empresas também.
porque haverá um congelamento dos limites de imposto de renda. Em bom português, vai congelar a tabela do imposto de renda. Você não acredita, Tang? Tem país que faz isso. Tem país que faz isso. Você congela a tabela do imposto de renda e aí o salário das pessoas vai subindo, não necessariamente porque subiu, mas porque está sendo corrigido pela inflação, não subiu em termos reais necessariamente. E aí você vai subindo de faixa. E aí que você vai subindo de faixa, você vai pagando mais imposto de renda. Isso deve acontecer com os britânicos ao longo dos próximos anos. Além disso, foram estabelecidas taxas maiores para casas de alto padrão no Reino Unido, taxas sobre a propriedade, casas acima de 2 milhões de libras. Tivemos também a definição de aumentos de impostos sobre dividendos, poupança, ou seja, aplicações financeiras, e jogos de azar. Reeves acusa os governos conservadores de terem deixado um rombo gigantesco no orçamento britânico, e ela estabelece na prática que está pedindo que todos contribuam para melhorar aí as contas do governo britânico. O Escritório de Responsabilidade Fiscal, que no Reino Unido é bem forte, ele acabou vazando previsões 45 minutos antes do anúncio. Vazões como, por exemplo, a redução da projeção de crescimento para o Reino Unido, uma projeção que agora é de 1,5% ao ano no período de 2026 até 2029. Os mercados acabaram reagindo positivamente por conta da queda de juros nos títulos britânicos. Quando você passa a achar que há um compromisso com o equilíbrio das contas públicas, o mercado exige juros menores para financiar um determinado governo, para comprar títulos desse governo. Mesmo assim, o Reino Unido continua enfrentando um desafio econômico, crescimento fraco e pressão fiscal. Por exemplo, o PIB do terceiro trimestre de 2025 cresceu apenas 0,1%. O Reino Unido enfrentando aí dificuldades econômicas, aliás, é impressionante, porque nós trazemos aqui quase todos os dias mais um exemplo de um país que está enfrentando dificuldades econômicas. Isso faz parte de um contexto mais amplo, que a gente explora, inclusive nas aulas, nas palestras do Pitch Jornal, que a conjuntura internacional explica bastante desse fenômeno, das dificuldades econômicas que países estão enfrentando e que tem reflexo sobre a vida das pessoas, sobre a vida das empresas ao redor do mundo. Daniel Souza, quero lembrar que hoje é dia 26 de novembro, ou seja, o mês de novembro está chegando ao fim, e está chegando ao fim também a oportunidade de você se tornar membro, se tornar aluno da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. A Black Friday da Alura desse ano agora, Daniel, na verdade a Black November, durou novembro inteiro, dura até o final de novembro, ela é ainda maior do que foi nos anos anteriores e pode te oferecer até 50% de desconto para você transformar a sua carreira em tecnologia. Então é o momento para você dar um passo decisivo para o seu futuro profissional, seja você iniciante ou se você já atua no mercado de tecnologia. Com a Alura você aprende com profissionais que são referência e que atuam nas maiores empresas do mercado, com toda a assistência, com tudo personalizado para você, com todas as trilhas do que você pode fazer, como é que você deveria se especializar para chegar onde você quer chegar. Daniel Souza, 50% de desconto. É o melhor momento para você se tornar aluno dessa escola que traz cursos tão diversos, com tantos recursos. Aliás, os cursos são realmente brilhantes, com pessoas brilhantes, com recursos maravilhosos. Tudo isso para você poder transformar a sua carreira, seja você iniciante, está começando, está querendo saber como é que você pode entrar nessa carreira de tecnologia, seja você uma pessoa já experiente, mas quer se capacitar, quer fazer algum ajuste, quer ter ainda mais atribuições no mercado de tecnologia, acessa lá, tem um link na descrição desse episódio com super desconto, utilizando o link do Petit Jornal, 50% de desconto, Daniel. Os cursos são muito legais, gente, vale muito a pena. Aliás, esse letramento tecnológico é super importante para qualquer profissional, em qualquer área, mesmo Tanguy e eu, que somos professores, precisamos desse auxílio da tecnologia e esse tipo de conhecimento é cada vez mais incontornável. Link no descritivo desse episódio, vai lá, conheça o trabalho da Alura, você vai gostar demais, tem uma ótima plataforma e muito conteúdo tecnológico
para os mais diferentes níveis de conhecimento e os mais diferentes objetivos de carreira. Daniel Souza, a próxima notícia que eu quero trazer aqui diz respeito ao Peru. Sim, o Peru que teve mais um presidente condenado à prisão. O ex-presidente Martín Vizcarra, que foi presidente de 2018 a 2020, foi condenado a 14 anos de prisão por corrupção. A gente tinha falado nele há algum tempo atrás, Daniel, porque ele chegou a passar 22 dias preso numa prisão preventiva, né? E agora, portanto, o julgamento dele finalmente foi concluído e ele teve, portanto, a pena de 14 anos de prisão. O curioso, Daniel, foi que, diferentemente dos seus antecessores, que foram presos também, ele não foi preso por nada que ele tenha cometido ao longo do período em que ele foi presidente. A pena, a sentença, diz que ele recebeu propina quando era governador de uma região chamada Moquegua, que ele governou, da qual ele foi governador entre 2011 e 2014. Então, Daniel, gostaria que você pegasse, por favor, seu lápis, sua caneta, e atualizasse aí a lista de ex-presidentes peruanos que estão presos. Pedro Castillo tá preso. Ollanta Humala tá preso também. Alejandro Toledo tá preso também. Agora Martín Vizcarra. Lembrando que a gente já teve Alberto Fujimori, que foi preso, mas faleceu. A gente teve também Pedro Paulo Kuczynski, que chegou a passar 3 anos em prisão domiciliar. E ainda tivemos Alan Garcia, que no momento em que estava sendo preso, tirou a própria vida, né? Então, de fato, Daniel, eu diria que é a antessala da prisão, né? Você se tornar presidente peruano. Muito cuidado, você que está nos ouvindo, que gostaria de ser presidente do Peru e tal. Se você quiser ser presidente de algum país, tem um monte para você escolher aí. O Peru talvez não seja exatamente a mesma opção. Tá aí, Daniel, Martín Vizcarra, mais um presidente condenado agora a 14 anos de prisão, Daniel. Ô, Tanguy, você não vai acreditar nessa. O Reino da Arábia Saudita prepara, segundo o Financial Times, a abertura de, não uma, mas 2 novas lojas de bebidas alcoólicas, uma em Jeddah e a outra em Dhahran, segundo o Financial Times, como eu referi há pouco. A primeira loja, que vende álcool, foi inaugurada no ano passado com acesso restrito a diplomatas não muçulmanos, mas agora existe aí uma sinalização de ampliação do acesso. Além de diplomatas, o governo está passando a permitir a compra por alguns portadores do Residence Premium, visto especial para estrangeiros altamente qualificados e com renda acima de $20 mil por mês. A mudança ocorre no contexto da estratégia do MBS para atrair turistas e profissionais estrangeiros. A Arábia Saudita tem uma meta de atrair 150 milhões de turistas até o ano de 2030. E nós temos aí eventos futuros também nesse pipeline saudita, que envolvem a Expo 2030 e a Copa de 2034. Sim, a Copa do Mundo de Futebol será na potência futebolística que é a Arábia Saudita. E é um movimento que chama demais a atenção, porque afinal estamos falando do país que abriga as cidades sagradas de Meca e Medina e que vai muito lentamente fazendo ali movimentos para facilitar o acesso de bebidas alcoólicas. Certamente, com esses grandes eventos, e em especial a Copa do Mundo, você vai ter ainda mais flexibilização no acesso a bebidas alcoólicas. Afinal, Tanguy, esse pessoal que vai para a Copa do Mundo parece que vê pouco futebol e bebe muito. Acima de tudo, é o objetivo dos visitantes em eventos dessa natureza. Daniel Souza, como próxima pauta aqui, eu queria falar sobre a vingança dos Estados Unidos. Falamos aqui recentemente que a última cúpula do G20 aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e que a África do Sul desconsiderou o pedido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não compareceram à cúpula e os Estados Unidos, portanto, tinham pedido à África do Sul, não é para aprovar nenhum documento aí, porque eu não estou presente. E as decisões, né, do G20, elas normalmente são tomadas com a concordância de todos os países. Uma vez que os Estados Unidos não estão presentes, nenhum documento deveria ser aprovado. A África do Sul deu de ombros e aprovou, sim, um documento final na cúpula do G20.
Só que a próxima cúpula, a gente chegou a comentar isso aqui também, vai acontecer exatamente nos Estados Unidos. A presidência rotativa do G20 no ano que vem será dos Estados Unidos. Então, alguma cidade americana vai receber essa cúpula. E hoje o presidente Donald Trump confirmou que a África do Sul não será convidada para a cúpula do G20 em 2026, que está prevista para acontecer na Flórida, Daniel. Não está confirmada ainda qual cidade, mas acontecerá na Flórida. Ah, deve ser em Mar-a-Lago. Acho que vai ser num condomínio ali, Tanguy, um campo de golfe. Eu acho que tem ali um local bem adequado para esse evento. E aí teria que pagar, né? Assim, é um lugar bonito e tal, mas aí tem um valor a ser pago ali para receber tem custo, e tudo. Né? Tem custo. Tem sim, custo, sim. imagina. Mas aparentemente o dono dessa locação que eventualmente esteja falando, Daniel, eu não sei exatamente qual que é, ele é um cara bom de negócio, viu? Ele gostaria de fazer negócio e tudo, então tenho certeza que fazer a cúpula do G20 lá não vai dar nenhum trabalho. Agora, Daniel, o que é importante é a gente notar como é pouco usual, inclusive diplomaticamente, né? Não é comum que um governo não convide outro que faz parte daquele fórum. Ah, mas a gente não gosta. Ah, mas eles... Como é que é? O Trump diz, Daniel, que eles perseguem os brancos, eles matam os brancos na África do Sul e tal. Mesmo assim, mesmo com essas acusações todas, né, que ainda que não faça nenhum sentido, não é comum que um determinado país seja desconvidado para participar de um fórum do qual ele faz parte. Não é que a África do Sul ela vai ser... Ela é um país convidado do G20, ela é membro do G20. Então, normalmente o país que cedia, né, o país que recebe, ele tem esse compromisso, né, o compromisso de receber os países que deveriam estar ali. A mesma coisa já aconteceu esse ano agora, Daniel, claro que em outra escala, quando os Estados Unidos se negaram a receber para a Assembleia Geral, por exemplo, a delegação da Palestina. A Palestina tem direito de estar na Assembleia Geral. A Palestina não é membro da ONU, porque não foi, inclusive, aceita por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que bloquearam a entrada da Palestina na Assembleia Geral da ONU, mas é um país convidado da Assembleia Geral, um membro observador, né, da Assembleia Geral. Tem o direito de ter a sua delegação lá. E agora isso pode se repetir. Enfim, o Trump já disse que já deu ordens para que isso aconteça, para que a África do Sul não seja convidada, e, portanto, a gente tem aí uma instrumentalização do fato de que os Estados Unidos presidirão, né, serão a sede da próxima reunião, para a África do Sul não ser convidada. É muito feio, né, Daniel? Assim, um passo atrás, né, na diplomacia, no multilateralismo. A gente sabe que o Trump está pouco se lixando para isso, mas a gente tem que ver como é que isso vai acontecer até o ano que vem. Mas imagino, né, que, de fato, a África do Sul não seja convidada para essa reunião, Daniel. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vambora, Daniel Souza, me conta. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje eu quero registrar minha impaciência com Merz. O chanceler alemão, que nunca será Angela Merkel, Aliás, é um recalcado, mal resolvido, porque durante muito tempo ficou ali no banco de reservas de Angela Merkel. Ele continua aprontando. Nós sabemos que não tem muito tempo, ele esteve aqui em Belém, e aí acabou dizendo, lá no Bundestag, que, olha, nós ficamos muito felizes de ter saído de Belém, aquele lugar horroroso, não sei o quê, perguntei lá pros repórteres, enfim, fez lá aquela graça dele, que não teve graça nenhuma. Pois bem, ele atacou de novo, Tanguy. Ele estava numa padaria em Hamburgo, eis que, de repente, ele diz o seguinte, abre aspas, quando se está no estrangeiro, percebe-se sempre o que há de especial no pão alemão. Ontem de manhã, em Luanda, no buffet de café da manhã, procurei um pedaço de pão decente e não encontrei nenhum, fecha aspas. O Merz esteve lá em Luanda por conta da reunião de cúpula entre União Africana e União Europeia. E agora diz que não encontrou um pedaço de pão decente em Luanda. Merz! Oi, que é isso? Tanguy e eu estivemos em Luanda, magníficos pães, comemos magníficos Excelente pães, exatamente. Comemos super bem em Luanda. Não encontrou pão. Merz, e agora a Alemanha é referência em pão. A Alemanha agora é referência em pão. Vai conta outra. Daniel Souza, o Merz, para ele completar o bingo com você, só falta ele falar mal de Portugal, né? Que já falou mal do Brasil, já falou mal de Angola. O que tá faltando mais, né, Daniel? Eu tô achando que a perseguição é com você também, Se ele falar mal do pastel de nata, eu vou lá dar na cara dele. O que é isso? Não pode ficar fazendo isso, agredindo as pessoas gratuitamente. Afinal... esse grande país que é a Alemanha, nada contra a Alemanha, magnífico país, magnífica cultura, nossos amigos, mas o Merz é um mala sem alça. Mas o pão não é de primeira linha, você concorda comigo também, né, Daniel Souza? O pão alemão não é a primeira linha do mundo, né? Vamos combinar aqui. Vou pra Alemanha, a primeira coisa que você pensa é, vou comer pão. Brot.
vou comer um pão excelente. Não é a primeira coisa que vem à sua cabeça. Você pensa em outras coisas a degustar, etc. Inclusive bebidas, comidas, etc. Pão não é exatamente a primeira coisa que vem à mente. Ô, Daniel Souza, se a pessoa quiser saber mais sobre a Alemanha, quer saber sobre a Merkel, por exemplo, quer saber sobre a situação das contas alemãs, tem curso lá no Petit Curso. Acessa lá, petitcursos.com.br. Quer saber sobre a Rússia? A gente falou sobre a Rússia hoje. Quer saber sobre a Rússia? Tem um curso que está rolando agora sobre a Rússia. Você pega as aulas, inclusive, ao vivo. Acessa lá, petitcursos.com.br, o link está na descrição desse episódio. Vem com a gente. Aliás, não apenas os cursos, mas também curso de comunicação. Um curso de comunicação completo lá para você. Acessa lá, tudo incluído, todas as aulas ao vivo, curso de comunicação, tudo lá no Petit Cursos. O link está na descrição desse episódio. Fica também o convite para os amigos e amigas apoiarem o Petit Jornal. O Petit Jornal é mídia pequena, não tem qualquer tipo de produtora nos oferecendo suporte, não tem nenhum conglomerado de mídia. É um podcast bastante artesanal e por isso precisamos muito da ajuda de nossos apoiadores. Fica aqui o convite. Se você gosta do nosso projeto, tem no link tem no descritivo desse episódio várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você e fica o sempre genuíno e caloroso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.